Olá, seja bem-vindo ao dia 338 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo um ano. Eu peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu ativar o sininho de notificações e chamar mais pessoas para encontrar esse canal e através da leitura bíblica serem transformadas pelo poder que ela possui. Hoje a nossa leitura estará lá em 2 Crônicas, iremos ler o capítulo 3 e também o capítulo 4. Iremos a 1 João, no capítulo 3, iremos ao profeta Naum, no capítulo 2 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas, no capítulo 18. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 3, nós vamos encontrar a construção do templo. E no capítulo 4, nós vamos encontrar os utensílios para o templo. Vamos a essa leitura? 2 Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do quarto ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior, recobriu de pinho os átrios principais, revestiu-o de ouro puro e decorou com os desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas de forro, os batentes, as paredes, as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros. Cada asa de 2 metros e 25 centímetros tocavam de um lado da parede do templo e do outro lado da asa do outro querubim. Assim, os querubins, com asas que se estendiam por 9 metros, estavam em pés, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas, que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel, com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as nos altos das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma para o sul e outra para o norte. A que ficava para o sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava para o norte o nome de Boaz. 2 Crônicas, capítulo 4. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro, 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e as suas bordas eram como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 660 mil litros. Fez 10 pias, colocando 5 no sul e 5 no lado norte. Nelas era lavado tudo o que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e a colocou no templo, 5 para o lado sul e 5 para o lado norte. Fez 100 bacias de ouro para a aspersão. Fez ainda o pátio do sacerdote, o pátio principal com suas portas, e revestiu de bronze as suas portas. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo.
Fez também jarros, as pás, as bacias para aspersão. Hurão-Abi terminou assim o trabalho que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça, no alto das colunas, os dois conjuntos de corrente que decoravam os dois capitéis, as 400 romãs para os dois conjuntos de correntes, sendo duas fileiras de romã para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, os tanques com 12 touros debaixo deles, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, em Sucote, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em molde de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso de bronze utilizado. Além deles, Salomão mandou fazer também todos esses utensílios outros para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com lâmpadas para alumiarem diante do santuário interno, conforme determinado, as flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro, as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas dos átrios principal. Vamos agora ao Novo Testamento, lá para 1 João, no capítulo 3, onde que ele vai falar sobre os filhos de Deus e vai falar também sobre o amor fraternal. Vamos a essa leitura sobre os filhos de Deus e o amor fraternal? Diz assim, 1 João, capítulo 3. Vejam como é o grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E todo aquele que nele permanece não está em pecado, e todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odiarem. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos que o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. E os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Vamos agora ao profeta Naum,
Hoje a nossa leitura do profeta Naum está lá no capítulo 2 do profeta Naum, aonde ele vai falar sobre a queda de Nínive. Vamos a essa leitura falando sobre a queda de Nínive. Diz assim, Naum, capítulo 2. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência. Reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel. Embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras, os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando, correm para a muralha da cidade, para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens serão tomadas como escravas, batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como o açude antigo, cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiam a prata, saqueiam o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Ah, devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalecido. Onde está agora a touca dos leões, o lugar em que alimentavam seus filhotes? Para onde iam o leão e a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para que seus filhotes estrangulava os animais para suas leoas e enchia suas covas de presa e as suas toucas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões, e eliminarei da terra sua caça. A voz dos mensageiros jamais será ouvida. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. Nossa última leitura de hoje está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, aonde nós vamos ler sobre a parábola da viúva persistente, a parábola do fariseu e publicano, Jesus e as crianças, e Jesus e o homem rico, e também Jesus predizendo a sua morte e também posteriormente a sua ressurreição, e o mendigo cego recuperando a visão. Vamos à leitura? Aqui em Lucas capítulo 18, e diz assim: então Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Ele havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não me venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que o juiz injusto diz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram para o templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse:
Deixe vir a mim as crianças e não impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nela. Certo homem, importante, lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás mau testemunho, honra o teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: Falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você trazerá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: Digo a verdade: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muito mais e na era futura e a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e disse: Estava subindo para Jerusalém e tudo estava escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. E ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, os açoitarão e os matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse lhe trazido. E quando o homem chegou perto, Jesus perguntou: O que quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e o seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Grato pela tua companhia. Se o Senhor nos permitir, retornamos amanhã para mais um episódio da nossa leitura bíblica. Até lá.